Oi, amor, bem-vindos. Oi, Aline. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação da menina de 10 anos que recentemente engravidou em função de um estupro que ela sofreu do tio, né? Na verdade, ela vinha sofrendo recorrentes estupros. E hoje a gente vai ter um convidado super especial na live. Tô esperando um pouquinho que daqui a pouco ele vai entrar. O pessoal vai entrando também aos pouquinhos, tá bom? Se vocês forem tendo dúvidas ao longo da live, vocês podem ir mandando as perguntinhas ou colocando nos comentários, que eu tô com a Bruninha aqui me ajudando também, para poder cuidar o que vocês forem falando e forem tendo dúvidas pra gente tentar esclarecer. Obrigada, Carol. E aí, aos pouquinhos, a gente vai tentando esclarecer as dúvidas de todo mundo. O tema é um pouquinho denso, porque a gente vai entrar em alguns aspectos penais. Eu sei que tem muita gente na live que não é jurista, e o intuito do canal é realmente desmistificar o direito para vocês. Mas é claro que a gente acaba tendo que usar alguns termos técnicos, mas a gente vai tentar sempre que a gente usar esses termos ir explicando para vocês aos pouquinhos do que se trata, o que significa, e até para todo mundo ir criando uma familiaridade com alguns termos técnicos para a gente poder, para quando vocês ouvirem as notícias, ficar também mais fácil, mais simples de vocês entenderem o que a notícia está sendo passada para vocês. O professor Felipe Giraldelli já está na live. Boa noite, Evaldo. Seja bem-vindo. Oi, Rai. Já botei o Felipe na live. Oi, Bruno. Olá, boa noite, tudo bem? Felipe. Que Tudo bem? prazer, Como que vai, Jéssica? Tudo jóia? que prazer enorme te receber, Felipe. Muito, muito, muito. Pessoal, Obrigado, o prazer é todo meu. já introduzi um pouquinho o tema para o pessoal. Ótimo. Tem o tema fixado aqui na live para facilitar quem for entrando. Sim, Pessoal, sim. doutor Felipe Giraldelli, delegado de polícia do estado da Bahia. Ele é professor de Direito Penal e de Processo Penal também na Isso. Faculdade de Feira de Santana, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Feira de Santana, é coach de carreiras policiais, escreve para o portal Jurisprudência. Eu vou ficar até amanhã falando seus títulos, coach. Começou, Obrigado. gente, socorro. Obrigado. Agradeço muito o convite aí, né, de Jéssica. Para quem não sabe, Jéssica foi aluna minha aí do coach também, né, da área de carreiras policiais, né? Muito estudiosa, muito dedicada, né? Uma advogada brilhante aí que atua no Rio de Janeiro, né? Aí é aí é Rio, Outra. Rio das Ostras, isso, eu ia falar Rio das Ostras, isso mesmo. Então, é uma profissional brilhante, né? Excelente, muito dedicada aí com as atividades. E é uma honra, né? Não tinha como não aceitar esse convite, qual fiquei muito feliz em poder falar um pouquinho, né, sobre essa parte do direito. Muito feliz, muito honrado com o convite da gente poder estar conversando aí com o nosso público sobre um assunto tão atual, tão polêmico, né? E que gera tantas dúvidas e que tem tanta repercussão, não só de âmbito local, né? Mas de âmbito nacional. Até porque o caso aconteceu aí pertinho, né, Jéssica? Foi aí do Isso, lado, né? Foi do foi. lado aí, foi Santo, no Espírito Santo. Espírito Santo, e o aborto em si ela acabou fazendo em Pernambuco, né, em Recife. Sim, sim. Então, das ingerências que teve no Hospital do Espírito Santo, que a gente até vai tratar aqui também. Pessoal, eu acho que é muito importante, antes de mais nada, a gente esclarecer uma questão que realmente o fato teve muita repercussão mediática, houve muita aclamação pública, porém é muito importante a gente lembrar que o ponto nodal, o crime principal desse fato, apesar do aborto ter entrado em voga, não foi o aborto. Então eu gostaria, Felipe, que tu esclarecesse foi o crime perpetrado por esse tio que abusou da sobrinha durante todos esses anos. É isso sim que precisa ser o foco desse processo. E não só essas questões abordadas sobre o aborto. Então, antes da gente adentrar nas questões do aborto em si, eu gostaria que você esclarecesse, capitulasse o crime pra gente, por favor. Tá ok.
Bom, eu acabei até esquecendo, né, de cumprimentar a todos, né? Já cumprimentei Jéssica, a todos os demais, né, que estão entrando ainda na sala da nossa live. Eu estou vendo aí muitos colegas, né, policiais que trabalharam e trabalham comigo, alguns lá de... Como eu até esqueci de mencionar, né? Eu sou policial já faz 16 anos que sou policial, né? 12 anos como policial militar do estado de Minas Gerais. E aqui na Bahia eu já estou mais ou menos como 4 anos como delegado de Polícia Civil. Atualmente trabalhando na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, né? Uma cidade grande aí que tem uma demanda bem intensa em relação ao homicídio. Agora há pouco mesmo eu estava numa operação com a equipe. A gente foi num local aí de risco. Mas a nossa equipe aí tem conseguido realizar um bom trabalho aqui na cidade. Aí estamos conseguindo fazer muitas prisões. Inclusive, um abraço aí para os que estão presentes. Acho que já vi até aqui Adney, né? Bom, pessoal, um abraço também para os alunos. Aí já vi vários entrando, né? Tanto os da Faculdade FAM, que eu já dei aula, os alunos da FTC, né? Que é aqui de Feira de Santana, que eu dou aula ainda, e do curso Pitágoras, também da Faculdade de Direito da Pitágoras, o qual eu sou coordenador. E também alguns de Santo Antônio de Jesus. Já vi alguns colegas delegados também entrando aqui, né? Alguns aí já estão na área. Tem Felipe Carlos, grande amigo meu, delegado titular lá de Ilhéus, né? Cidade aqui da Bahia. Samuel Levi, delegado de Dias d'Ávila, que eu vi aqui. Enfim, pessoal, fica até com medo de não falar e acabar esquecendo de alguém, né, Jéssica? E os vários advogados que entraram, né? Doutora Jamila, aí, ó, a Adney tá na área, né? Rafael Zanon, grande delegado do estado de São Paulo, acabou de entrar aí também, né? Então, show de bola, agradeço aí o prestígio de todos por estarem aí também participando dela, né, aluno nosso da FAM, enfim. Pessoal, é uma honra, né, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aí e dos advogados também que acompanham, né, doutora Jéssica aí no Rio de Janeiro, né, já vi que tem vários, né, nessa região também do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Para a parte técnica, bora lá, Jéssica? Vamos lá. O primeiro ponto, né? Senhores, o tema é polêmico. É um problema sério, um problema grave. Não é o primeiro caso que aconteceu nesse sentido, esse caso grave. E, infelizmente, né, deveria ser o último, mas não é. Nós temos um país que tem uma série de problemas sociais, os quais fazem com que seja desencadeado esse tipo de crime. O crime que aconteceu é grave, né? Eu vou falar de forma básica, sem citar nenhum tipo de nome, até porque a nossa live trata de assunto jurídico e não é uma live que vai tratar de tema religioso, político, nada disso. Nossa opinião é isenta, uma opinião técnica na área do direito. Bem, em tese, o crime que foi cometido pelo tio contra a sobrinha foi crimes de atos libidinosos e, além de atos libidinosos, ocorreu uma conjunção carnal, a qual vinha ocorrendo desde que ela tinha 6 anos de idade e foi até os 10 anos de idade. Tudo bem? Então é algo muito grave. Dos 6 anos aos 10 anos de idade dessa criança, ela sofreu diversas condutas de abuso sexual. Sejam eles através de atos libidinosos e de conjunção carnal. Certo? Conduta extremamente grave. Mas para o direito, isso é crime? É claro que é crime. E é um crime previsto no artigo 217-A caput do Código Penal. É o crime de estupro de vulnerável, tudo bem? Entrando na figura do caput. Até porque é um crime que a vítima ela tem que ter até 14 anos. O estupro de vulnerável, do artigo 217-A caput, a vítima ela tem que ter até 14 anos. A partir de 14 anos, em tese, já não seria esse crime do 217-A do caput. E, Jéssica, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante aí para quem está assistindo a gente. Independentemente do consentimento da vítima, é crime do mesmo jeito. Vamos supor que a vítima que tem 10 anos, por exemplo, consentisse com os atos sexuais. Mesmo se ela consentisse com isso, seria crime de estupro de vulnerável? Seria. Olha, de 13 anos, 12, 11, 10, 9, 8, 7, até 1 ano, até 0 anos, independentemente da pessoa ter consciência e saber que são atos libidinosos, é crime de estupro de vulnerável da mesma forma. Então, um ponto que a gente tem que deixar bem claro, que independentemente do consentimento da vítima, ocorria o crime de estupro de vulnerável.
No caso específico, não havia o consentimento, né? É bom lembrar isso, claro. Vamos deixar bem claro que não havia o consentimento da vítima. Entretanto, né, temos que deixar claro que, independentemente do consentimento, seria diferente. Não haveria haveria, na verdade, de qualquer jeito, o crime de estupro de vulnerável. Ponto número 1, certo? Então, a tipificação penal é artigo 217-A. E um detalhe importante, Jéssica, sabe qual que é? Que é um crime hediondo. Exatamente. Está lá no rol da... Oi? Diferente do aborto, o estupro de vulnerável. Exatamente. Bem lembrado. Está lá no rol taxativo da Lei 8.072 de 1990. A Lei dos Crimes Hediondos, ela tem o rol taxativo, a qual apresenta de forma muito clara quais são os crimes que são considerados hediondos. E este crime de estupro de vulnerável, né, encontra-se na Lei de Crimes Hediondos. Então, é um crime hediondo. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, professor, tá fácil isso, né? Professor, eu mesmo me título de professor, porque eu vi que a maioria que está entrando aí são alunos meus, né? Isso me deixa até muito, muito feliz, né? Então, aí vocês vão perguntar, professor, mas é crime de estupro de vulnerável, né? É um crime hediondo, até então tá fácil. Mas é só isso que aconteceu em relação à conduta do autor? Não. O Código Penal, ele prevê para este tipo de situação mais 2 causas de aumento de pena da parte especial e mais uma causa de pena para a parte geral. Veja só, Jéssica. Não é só o artigo 217-A que vai incidir. Não é. Não. E o mais engraçado, né, Felipe, que inclusive uma dessas causas de pena da parte especial que incide, que é pelo fato de ser tio, ela recentemente sofreu uma alteração no ano de 2018 em que houve uma elevação do patamar de aumento de pena em função justamente da gravidade que traz a situação. A qual é muito grave, né? Até porque ocasionou, além do estupro de vulnerável, que é o que nós estávamos falando, né, da menina de 10 anos, Jéssica acabou lembrando um ponto importantíssimo. Aconteceu o quê, pessoal, em relação ao estupro? Uma gravidez. Ou seja, algo mais grave ainda. E como que o nosso ordenamento jurídico trata essa questão? Bom, 217-A é o crime do caput, né? É o que está tipificado na primeira fase. Só que lá na terceira fase da aplicação da pena, né? Eu sei que tem muitas pessoas, a maioria são estudantes de direito, muitos que estão entrando aí já tiveram essa aula comigo, né? Já a gente fala bastante sobre isso na sala de aula. Entretanto, é bom a gente lembrar. Quando o juiz vai aplicar uma pena, ele faz a dosimetria da pena. E ele segue o critério trifásico, ou chamado também de critério Nelson-Hungria, o qual ele analisa a primeira, a segunda e a terceira fase. Na primeira fase, ele pega o tipo penal, aí ele aplica a pena do mínimo para o máximo. Ele começa geralmente com a aplicação mínima da pena. Aí ele vai analisando as circunstâncias judiciais, que estão previstas lá no artigo 59. Não vou me aprofundar aqui, até porque não teria tempo de falar sobre todas. Depois ele analisa as causas agravantes e atenuantes. Aí ele vai modificando o patamar da pena. E posteriormente ele vai analisar causas de aumento e de diminuição de pena. Causas de aumento de pena e de diminuição de pena são avaliadas na terceira fase da aplicação da pena. Professor, como eu sei que é uma causa de aumento ou de diminuição da pena? Geralmente elas são fracionárias. Fala que aumenta na metade, aumenta em 2/3, aumenta em 1/6. Enfim, causas de diminuição, a mesma coisa, né? Diminui de 1/3, diminui de 2/3 e assim sucessivamente. Dependendo do tipo apresentado. Diretamente, agora, dando uma introdução, dando uma explicação para o nosso público, né? Diretamente no ponto agora. Além disso, ocorreu também a incidência do artigo 226, inciso 2º, que tem uma causa de aumento de pena, previsto na parte especial, que se aplica a esse caso, em que o tio estuprou a sobrinha. Nesse caso aqui, eu até anotei aqui no meu papel, aqui, só para lembrar da mente, né? Tem aqui o aumento de pena aqui da metade. Ocorre a causa de aumento de pena da metade, que é esse do artigo 226, inciso 2º do Código Penal. Além disso, pessoal, tem mais uma causa de aumento de pena da parte especial. Professor, tem. Tem mais uma causa de aumento da parte especial. Porque, em decorrência desse crime, ocorreu o quê? A gravidez.
E essa causa de aumento de pena é alta. Ela aumenta a pena ainda de 2/3. Então, como aumenta a pena de 2/3, né? É uma causa de aumento de pena considerável. E onde está previsto isso, professor? Artigo 234-A, inciso 2º. Ou seja, 2 causas de aumento de pena da parte especial. Aí vocês vão falar, professor, então tem a pena do crime de estupro de vulnerável. Perfeito. Além da pena do crime de estupro de vulnerável, tem a causa de aumento de pena do artigo 226, inciso 2º. Tem. Que é a causa de aumento de pena da metade. E ainda tem a causa de aumento de pena de 2/3 do 234-A, inciso 2º. Tem. Tem mais alguma coisa, Jéssica? Pior que tem. Tem. Né? As condutas do estupro, elas, em tese, foram praticadas dos 6 aos 10 anos da vítima. Então foram várias condutas de estupro que foram praticadas nesse tempo, pelo mesmo autor contra a mesma vítima. Aí, Jéssica, a gente vai lá para a parte geral do Código Penal. Nós vamos lá para o artigo 71, o qual fala do crime continuado, que aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Aí o juiz vai analisar o caso concreto. Eu acredito, humildemente, é claro que o juiz vai analisar o caso concreto, que essa causa de aumento de pena vai ser perto dos 2/3. Eu acredito humildemente que vai ser por aí. Porque foram muitas condutas durante muitos anos. Então isso com certeza faz com que tenha um aumento de pena considerável. E até, né, Felipe, nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem posicionamento no sentido de que nesse decurso de tempo, durante um lapso grande do cometimento do crime ou crime muito reiterado, geralmente já eleva no patamar máximo dos 2/3, nesse caso do crime continuado. Com certeza. Boa observação, Jéssica. Boa observação, excelente. Sobre questão de defesa, eu já vou te responder tudo no final. Eu vou respondendo tudo no final, tá, pessoal? Só para não ficar atropelando a live. Felipe, sim, agora que a gente já introduziu o que eu particularmente entendo que era uma das questões principais envolvendo esse caso, que era justamente a relação do crime em relação a este tio, esse suposto crime cometido, né? A gente não pode falar porque a gente também não viu as provas do processo, é difícil, a gente não está com os autos na mão, mas pelo tudo que está sendo noticiado, houve de fato a deflagração criminal, mas óbvio, hoje o tema da live era a questão do aborto, pessoal. E eu sei que está todo mundo ansioso para saber um pouquinho mais sobre essa questão do aborto. A gente resolveu passar uma introdução para vocês antes da gente adentrar na situação específica do aborto da menina de 10 anos. A gente vai fazer uma breve introdução para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse crime aqui no nosso país. E aí sim, vocês também possam participar e tirar as próprias conclusões de vocês acerca do que a gente vai explicar. Em relação ao aborto, é importante a gente dizer que ainda no nosso país isso é criminalizado. Mas no mundo afora, no direito comparado, fazendo as pesquisas para a live, eu até me surpreendi. 63 países, Felipe, já legalizaram o aborto, tu acredita? Ixi, quantidade considerável. Bem considerável. Estados Unidos, Alemanha, Canadá, enfim. São 63, são muitos, não vou citar todos, mas só para vocês terem alguns exemplos. Mas aqui no Brasil ainda é criminalizado, está no nosso Código Penal do artigo 124 até o artigo 128, sendo que do artigo 124 ao 126 a gente tem as classificações de alguns tipos de aborto, e aí lá no 128 a gente vai adentrar essa questão da menina especificamente. Pessoal, o aborto, na verdade, nada mais é do que a interrupção da vida intrauterina durante essa gestação. Isso, na verdade, isso pode acontecer até o momento do início do parto. Então, o aborto, para ser considerado aborto, ele só pode ocorrer dentro do direito penal até o início do parto. E quando isso acontece? Quando há o rompimento do saco amniótico ou quando inicia os procedimentos de cesárea. Além disso, para o início, para ser considerado aborto, o marco inicial para fins penais do aborto é quando há... Vamos ver quem é que lembra de aula de biologia aí, hein, gente? Quem é que não passou aula de biologia no ensino médio? No momento da nidação, que é lá para depois do 14º dia da fecundação, que é quando começa a ser considerado como um aborto. No nosso país, o aborto ele só pode ser
doloso. O que que isso quer dizer, Jéssica? Ele só pode acontecer quando há a intenção do agente, há a consciência e a vontade de cometer o aborto. Então, para haver qualquer tipo de aborto, é importante que o agente saiba que a vítima está grávida. Senão, ele não pode se responsabilizar de maneira objetiva. Isso é vedado no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito penal. Felipe, tu quer fazer algumas introduções sobre a questão do aborto? Não, tá perfeito. É só um ponto interessante, né? Tava até concordando, porque quando eu ministro aula, né, principalmente de crimes contra a vida, né, para várias faculdades, aí já faz alguns anos, 8 anos, né, ministrando aulas na universidade, eu sempre falo que é bom a gente diferenciar qual que é o bem jurídico violado. No caso do homicídio, por exemplo, né, do infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o bem jurídico violado é a vida extrauterina, ou seja, a vida fora do útero. Já no aborto, o bem jurídico violado é a vida intrauterina, é aquela vida que está dentro do útero. Então, o bem jurídico violado, quando ocorre o crime de aborto, é a vida intrauterina, ou seja, a vida dentro do útero. Porque se a vida for violada fora do útero, vai ser homicídio, ou a depender do caso, infanticídio, ou auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, ou a automutilação, né? A modificação que teve em 2019, né? Em relação ao 122. E é importante, Jéssica, lembrar uma decisão que foi polêmica do STF. Eu agora não lembro de cabeça, mas depois a gente pode colocar que o STF, numa decisão, a gente nem pode falar que é jurisprudência, foi uma decisão específica, ele entendeu que poderia sim ser realizado o aborto de forma legal, sem nenhum outro requisito de forma autorizada, na verdade, desde que estivesse até o 3º mês de gestação. Então, o STF teve uma decisão polêmica, na época gerou também muito debate em relação a essa situação. Já anotou, né? Jéssica vai citar o julgado aí, que a decisão que o aborto poderia ser realizado até o 3º mês. Mas isso foi uma decisão específica do STF. Qual que seria o julgado, Jéssica? Já que você está anotada aí. Corpus do Rio de Janeiro, número 124.306. Depois eu posso divulgar nos stories para quem tiver interesse de ler. Legal. É bem interessante. E, na verdade, nesse julgado, né, Felipe, o STF, em que pese ele não teve repercussão geral, gente, quer dizer, ele não se expandiu para todas as áreas, para todas as esferas do direito, digamos assim, foi dentro de um caso concreto essa decisão, que estava discutindo justamente uma prisão e etc. Foi um caso específico. Mas foram arguídos algumas situações que eu acho que são relevantes, porque, na verdade, o que os ministros entenderam à época, que acho que foi em 2006 o julgado, salvo qualquer engano, eu não estou com a data exata aqui, mas acho que foi 2016, perdão. 2016 o julgado. E o que os ministros viram foi justamente que não cabe ao Estado, o Estado como Poder Judiciário, outorgar, obrigar a mulher que tenha o filho caso ela não deseje aquela gravidez de maneira voluntária, que isso iria ferir princípios que circundam um princípio que eu gosto de falar que é a coluna vertebral dos nossos princípios fundamentais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, dentre esses princípios foram citados a autonomia de vontade da mulher, a própria integridade física e psíquica, já que ela quem vai sofrer com os efeitos da gravidez e etc. E foram foi citado também, eu achei muito interessante, o princípio da igualdade, já que os homens eles não engravidam, então eles não precisam passar por isso. Exceto no filme. Disso, foi citado... Aquele filme chamado Júnior, dos anos 80. O Arnold Schwarzenegger engravidou, lembra? Brincadeira, nosso público aí pra... Exatamente, o filme Júnior lá do Arnold Schwarzenegger, acho que anos 80, 90, que teve... Mas é brincadeira à parte, né, pessoal? É claro que não pode biologicamente. Só lembrando do filme que foi feito nesse sentido. Além disso também, pessoal, foi citado o princípio da proporcionalidade, que estaria sendo ferido quando criminaliza esse tipo de conduta, que é o aborto. Então, na verdade, a proporcionalidade, para quem não é da área, é o seguinte. A grosso modo, o professor Felipe depois pode explicar um pouquinho melhor, mas a grosso modo, a proporcionalidade quer dizer o seguinte: a necessidade de uma medida ser aplicada a um caso
e o quanto aquela medida que está sendo aplicada, de fato, vai ser adequada para resolver aquele problema daquele caso. Então, o que se entendeu é que, proporcionalmente, a criminalização do aborto, ela gera mais problemas para a sociedade, mais custos para o Estado, criminaliza as mulheres mais pobres, acaba discriminando essas mulheres mais pobres e faz com que as mulheres exponham a saúde delas em abortos clandestinos. Então, houve essa ponderação, o julgado é bastante interessante. Para quem tiver interesse, depois eu vou liberar nos stories também sobre isso. A ideia também, né, como Jéssica bem disse, é fazer uma consciência, ter uma consciência, na verdade, de planejamento familiar, né? E fazer com que, eventualmente, quando tem essa gravidez que não é planejada, que a mulher e a família, né, em si, a família possa decidir, né, ou os relacionamentos que existem, enfim. Ou mesmo se não tiver o relacionamento, né, pode acontecer em várias circunstâncias diferentes. Possa escolher sobre esse planejamento e fazer o abortamento até o 3º mês. Então, todos esses fundamentos aí são pertinentes, sérios e muito relevantes aí quando foi tratado esse tipo de julgado. Bom, Jéssica, é interessante então a gente falar rapidamente do 124, 125 e 126, na verdade? Bem rápido, né? Eu vou falar aqui então rapidinho do artigo 124, né? Que é quando é crime de aborto, né? Previsto no artigo 124, que chama também de autoaborto, né? Ele tem uma denominação chamada de autoaborto pela doutrina, né? É uma determinação legal. Que fala o seguinte, que acontece na situação em que a gestante faz aborto nela mesma, ela mesma realiza manobras abortivas, pode ser por medicamentos ou por qualquer outro tipo de instrumentos, enfim, né? Tem vários métodos de abortamento. Ou ela permite que uma terceira pessoa faça aborto nela. Ou seja, o artigo 124 fala da situação que a gestante faz aborto nela, ou permite que outra pessoa faça o aborto nela. Aí, pessoal, eu vou fazer, vocês me permitam pular o artigo 125, porque fica mais interessante explicar o 124 e em seguida o 126. Por que é mais interessante? Porque são duas situações diferentes. Se a gestante fizer aborto nela mesma, 124. Se ela permitir que outra pessoa faça aborto nela, ela responde pelo crime do artigo 124. E a pessoa que fez o aborto nela vai responder pelo crime do artigo 126, que tem uma pena maior, que é uma conduta que incrimina, né, na verdade é um crime que incrimina a conduta de quem realizou a manobra abortiva na gestante. Vejam só, eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro aí para quem está nos assistindo. Imagine só, uma gestante resolve realizar o aborto de forma clandestina, procura uma clínica clandestina. Ela está aflita porque não teve um planejamento familiar, porque às vezes não lembra quem que é o pai, enfim. Aconteceu qualquer problema. E ela está preocupada, está com medo dos pais delas e tal. Do que pode acontecer, né, socialmente com ela, enfim. Aí ela está aflita, procura uma clínica de aborto clandestina. Ela chega numa clínica de aborto clandestina, uma pessoa, que pode ser médico ou não, porque infelizmente existem os médicos que fazem esse trabalho, mas existem pessoas também de outras áreas que executam essa atividade legal, realiza manobra abortiva nessa gestante. A pena de quem realiza a manobra abortiva está prevista no artigo 126. E é uma pena maior do que de quem está procurando a clínica clandestina, que vai ter a pena menor, que é a do 124. Então é interessante, Jéssica, lembrar que existe um crime para quem vai se submeter, para a gestante que vai se submeter ao abortamento, né, melhor dizendo, e outro crime para quem realiza a manobra abortiva, até porque os motivos são diferentes. Para quem estuda direito penal, estou vendo que tem muitos estudiosos de direito penal, né? Acho que a maioria do nosso público gosta de direito penal. Isso é chamado de exceção pluralística em relação ao concurso de pessoas. No concurso de pessoas, em regra, todo mundo responde pelo mesmo crime quando pratica o mesmo ato, quando são concorrentes para o mesmo ato, né? Sendo como partícipe ou como coautores. Entretanto, nessa exceção pluralística, existe um crime para uma das pessoas, né, um dos concorrentes, e outro crime para outro concorrente.
neste caso específico, né, aquela pessoa da clínica clandestina que realizou as manobras responde pelo crime do artigo 126 e aquela gestante que muitas vezes vai procurar a clínica num estado psicológico abalado, né, emocionalmente abalado, ela vai responder por um crime mais leve, que é o crime do artigo 124. Então, por isso que eu gosto de pular de 124 e 126. Jéssica, quer falar do 125 com a turma aí? Falo. Eu só gostaria de fazer um adendo pequeno a sua explicação para quem não é da área, pessoal, para quem não é jurista, para quem não é estudante de direito. Geralmente, no direito penal, quando as pessoas são presas juntas, cometendo o mesmo delito, respondem pelo mesmo delito. Essa é a regra do nosso código. Então, por isso que o doutor Felipe está fazendo essa diferenciação entre a gestante que pratica o autoaborto ou consente que alguém pratique e quem faz, porque de fato é uma exceção ao que, em regra, acontece dentro do Código Penal. E como o doutor Felipe também pontuou, as penas são bem diferentes. Inclusive, o próprio legislador já se preocupou, na minha humilde concepção, em trazer uma pena bem reduzida para essa gestante. Porque lá no artigo 124, cabe o que a gente chama de suspensão condicional do processo. E ainda é um crime que pode ser afiançado pelo próprio delegado de polícia, o que já não acontece nem numa questão e nem outra já lá no artigo 126, que já tem uma pena de reclusão e tem uma pena máxima de até 10 anos. 10 anos. Então, é bem interessante. Eu estava até olhando aqui as penas, né? Até para lembrar. Pena é bom a gente sempre lembrar, né? Que 124 é detenção de 1 a 3 e 126 vai de 1 a 4. De 1 a 4. Mas... Isso, de 1 a 4, perdão, de 1 a 4. Isso. Em relação ao artigo 125, pessoal, o que acontece? Ele criminaliza a conduta de quem comete o aborto contra a gestante sem o consentimento dessa gestante. Que a gente estava comentando justamente quando existe esse consentimento. E quando não existe, também há a criminalização da conduta. E há a criminalização da conduta de uma forma mais gravosa, como sempre o legislador pátrio teve a preocupação de trazer um preceito secundário, que é a pena mais forte, mais severa, nesse caso, já que sequer a gestante consentiu, já que sequer a gestante queria o aborto. Então, nesse caso, sim, eu confundi aqui a minha própria cola, a pena de redução de 3 a 10 anos, pessoal. Muito mais alto. Aí a gente tem uma pena bastante alta. E em relação ao 126, que o Felipe estava explicando para vocês, que é quando há o consentimento da gestante, isso tem uma exceção, né, Felipe? Tem uma exceção, que a exceção está lá no parágrafo único, que a gente fala que há uma presunção de violência quando essa vítima é menor de 14 anos ou ela tem algum tipo de debilidade que o consentimento que ela dá para esse aborto, ele acaba se tornando um consentimento viciado, um consentimento nulo. Ele não é considerado. E aí não aplica aquela pena que é menorzinha, de 1 a 4 anos de reclusão, quando tem o consentimento, e aplica sim essa pena de quando não tem o consentimento, que vai no máximo aí de até 10 anos. Isso, que vai 3 a 10, perfeito. Porque se o consentimento é obtido aqui, o código até o parágrafo único fala, mediante fraude, grave ameaça ou violência, né? Então deixa de ser um aborto consentido pela gestante e vai passar a ser, né, um aborto sem consentimento da gestante. E acaba sendo até lógico, né, Jéssica? Vai para o artigo 125. Imagine só, a gestante é ameaçada de morte, né, pelo suposto pai da criança. Fala o seguinte para ela, olha, procura uma clínica, o suposto pai, fala para a gestante, procura uma clínica de aborto, faça esse abortamento aí, resolve isso aí, ou senão eu vou te matar. Você vai morrer aí, gestante, do jeito que você tiver. Poxa, o consentimento dela vai ser válido? É claro que não. O consentimento dela está totalmente viciado. Ela sofreu uma grave ameaça. Infelizmente, na vida real acontece muito isso, né? Aí, nesse caso, quando ela procura uma clínica de abortamento, né? E vai fazer esse procedimento, vai ocorrer esse procedimento, se submete a esse procedimento, melhor dizendo, o que acontece?
quem realiza, né, o procedimento vai responder pelo crime do artigo 125. E quem fez a coação também lá no artigo 125. Tudo bem? Tem um detalhe aqui que é importante também a gente lembrar, que em tese ela, nesse caso, ela pode alegar uma excludente de culpa diversa. Ela pode alegar que ela não poderia ter agido de outra forma que não fosse dessa, até por medo, né, do que poderia acontecer com ela. Seria inexigibilidade de conduta diversa. Ou, né, também poderia entrar na coação moral irresistível. Né? Tem doutrinadores que entendem que seria inexigibilidade de conduta diversa, e alguns vão entender que seria a coação moral irresistível. Aí a gente vai achar doutrina para os dois lados. Na verdade, vai achar algumas divergências. Como no direito penal, né? Sempre tem algumas divergências aí relevantes. Bom, e aí, Jéssica, vamos para qual ponto? Vamos para o que todo mundo quer saber, né? Afinal de contas, eu não podia fazer esse aborto, meu Deus. As pessoas questionaram tanto se esse aborto podia ser feito. Eu, particularmente, ficava me perguntando por que tanto questionamento, mas vamos esclarecer para todos. Pessoal, eu só vou fazer um adendo rápido antes de passar a palavra para o Dr. Felipe para ele falar com vocês sobre essas excludentes que já estão no código. Mas só para explicar para quem não é jurista e está na live, relembrar, eu tenho até uns videozinhos no canal que falam sobre isso, mas o que faz uma conduta ser crime no nosso país, basicamente, são 3 elementos. Que ela está tipificada, está descrita lá dentro do nosso Código Penal, ela ser ilícita, né? De fato, ela ser contra o nosso ordenamento jurídico e ela ser culpável. A culpabilidade, geralmente, como o doutor Felipe estava explicando ali, ela tem alguns outros elementos, não vou entrar nesse ponto, mas como a gente agora vai tratar de umas excludentes, a gente vai trazer essas palavrinhas só para vocês ficarem familiarizados. E a culpabilidade, ela olha um pouquinho mais para o agente que cometeu o crime e um pouquinho menos para o crime em si, diferente dos outros dois, da tipicidade e da ilicitude, que olham mais para o crime em si, para o fato. Fala um pouquinho para a gente das excludentes que já tem lá no nosso código, no artigo 128, Felipe, por favor, para esclarecer, afinal de contas, ela podia estar... Que nem Jéssica deixou bem claro, né? Cumprimentar rapidamente, né? A doutora Tiara, minha colega, acabou de entrar e também da DHPP aqui, né? Doutora Yasmin, advogada aqui da cidade também, enfim. Outros alunos aí que também entraram, estão participando. Agradeço muito a participação de todos aí na nossa live, né? Bom, pessoal, vamos lá. É interessante que o crime de aborto, ele prevê duas situações dirimentes, excludentes, enfim, né, que retiram, né, a conduta de quem realiza, né, a conduta do aborto, quem realiza a conduta de abortamento, não consideram como crime, melhor falando, porque vai ter algumas divergências, não consideram como crime. Então, tem situações específicas previstas no artigo 128, as quais retiram, né, aquela conduta, né, de quem praticou o ilícito como criminosa. A primeira delas é a que fala no inciso 1º, que fala o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico. Olha que interessante que fala lá no caput do artigo 128. Não se pune, né, o aborto quando é praticado por médico. Ou seja, estas duas excludentes, né, elas só podem ocorrer se forem praticadas por médico. Por médico. Tudo bem? Então a gente tem que deixar isso bem claro. E se for pelo enfermeiro? Se for pelo curandeiro, pela parteira, se for pelo vizinho, pelo policial. Policial de cidade pequena às vezes faz até parto, ajuda até em parto, né? Então, pessoal, não entra nesse ponto aqui, tudo bem? Essas aqui são situações que são realizadas por médico. A primeira delas fala no inciso 1º, que fala o seguinte: se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É uma situação clara de estado de necessidade. No estado de necessidade, nós temos que fazer a ponderação de 2 bens jurídicos, certo? Quando houver 2 bens jurídicos em conflito, um deles pode ser eliminado para preservar o outro. No caso específico, existe o quê? Né? Prestem bem atenção. Outro meio de salvar a vida da gestante.
Existe o conflito da vida da gestante com a vida do feto. Então, existe dois bens jurídicos vida que estão em conflito. Um extrauterino, que é a gestante, e o intrauterino, que é do feto. Então, o que acontece? É permitido fazer o abortamento, né? Retirar, violar aquela vida intrauterina para preservar a vida da gestante, que é a vida extrauterina. Então, quando há ponderação desses bens, você pode eliminar a vida do feto e preservar a vida da gestante. Assim, pessoal, é aplicado o estado de necessidade, né? Que é uma causa excludente de licitude ou antijuridicidade. Cada doutrina coloca de uma forma. Excludente de licitude ou antijuridicidade. Isso é importantíssimo, tudo bem? É o estado de necessidade previsto no artigo 128, inciso 1º. A doutrina, ela acaba trazendo, nessa situação específica, né, a possibilidade desta conduta ser feita por outra pessoa que não médico. Só que aí, Jéssica, olha só, tem um detalhe. Olha a pegadinha, né? Para quem estuda para concurso público, quem é profundo em direito penal. Não entra no 128, inciso 1º. 128, inciso 1º tem que ser médico. Vai entrar no estado de necessidade lá do artigo 24 do Código Penal. Olha que pegadinha boa para derrubar candidato. Por exemplo, pode ser feito, por exemplo, a gestante, ela está numa situação grave de urgência e não tem médico, não tem... A única coisa, ela está numa aldeia afastada, a única pessoa que tem ali é uma parteira, que é experiente. A parteira pode realizar a manobra abortiva para salvar a vida da gestante? Pode. É claro que a parteira vai poder realizar essa atividade. Só que ela não vai ter a pena dela excluída pelo que está previsto no artigo 128, inciso 1º. Ela vai ter a pena excluída pelo que está previsto lá no artigo 24 do Código Penal, da parte geral, que é o estado de necessidade geral. Tudo bem? Então, esse é um ponto importantíssimo e é uma ótima questão aí que pega muito candidato aí, quem está preparando para concurso público, quem, né, estuda para a OAB, enfim, é uma questão bem legal. E já pegou muita gente. E esse aborto, inclusive, se chama necessário ou terapêutico, que é justamente pela necessidade de salvar a vida da gestante. Que é o aborto terapêutico, exatamente. Necessário ou terapêutico. Disso não ter sido a causa nodal da permissividade desse aborto, desse caso concreto em questão, mas na minha humilde concepção, também não sou médica, mas na minha humilde concepção, uma criança de 10 anos sequer está com um sistema reprodutor hábil, formado para que ela possa receber a concepção de outra vida. Então, de fato, na minha concepção, volto a dizer, não sou médica, mas na minha concepção ela se enquadraria até numa situação de aborto necessário, pelo fato de que, muito provavelmente, a vida dela ficasse em risco. Ela tem 10 anos. Com certeza. 10 anos ainda não tem, né? O corpo ainda não tem algum, né, não está formado de uma forma adequada para levar uma gestação nos 9 meses. Mas enfim, né? Aí o segundo inciso, esse que é, né, o mais polêmico, que foi, né, que é trabalhado de forma até mais polêmica e que em tese poderia enquadra melhor até na situação. Bom, pessoal, o segundo inciso ele fala o seguinte: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Vamos separar ponto por ponto, né? E vamos ver se o caso, né, o inciso segundo se aplica ao caso que foi apresentado. Primeira coisa, fala se a gravidez é resultante de estupro. Ela foi estuprada? O que vocês acham? Sim. Isso é notório, né? Ocorreu o crime de estupro de vulnerável. Aí vocês vão perguntar, professor, mas está escrito estupro, não está escrito de estupro de vulnerável. É claro que se adequa à situação do estupro de vulnerável, até por uma analogia bonum partem, a qual é permitida no direito penal. O direito penal permite a analogia em bonum partem, não permite a analogia em malum partem. Mas é claro que enquadra o estupro e o estupro de vulnerável. Seria até ilógico a gente pensar que é só para o estupro do 213 e não vai aplicar do estupro de vulnerável, que é uma conduta muito mais grave. Não teria fundamento técnico, nem jurídico, nem lógico nenhum, e não falar do estupro de vulnerável. Então, a primeira discussão, a gente já rebate qualquer argumento que seja contrário a isso. Porque, Jéssica, acredito que eu escutei argumentos nesse sentido?
Gente falando, não, mas é só estupro do 213. De jeito nenhum. Estupro de vulnerável também, né? Não tem como. Outro ponto interessante. O aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Isso é extremamente importante. Eu pergunto, vou deixar bem claro para vocês. Essa menina de 10 anos, caso ela quisesse levar, né, essa gravidez adiante e fosse verificado que não colocaria a vida dela em risco, né, que não pudesse causar nenhum outro problema para a saúde dela, porque senão poderia entrar no inciso primeiro, que nem Jéssica lembrou. Se não tivesse nenhum problema para a saúde dela, ela quisesse levar até o final, e o seu representante legal quisesse levar essa gestação até o final, né, concordasse com a vontade dela de levar até o final, ela poderia levar até o final e ter esse filho? Poderia. Sem problema nenhum, né? Por quê? Porque este tipo de abortamento do inciso segundo exige o consentimento dela, que foi vítima, ou do representante legal. No caso, ela tinha uma representante legal? Tinha, né? E essa representante legal foi a favor do aborto? Foi. Ela era a favor do aborto? Era. Então, é possível realizar o aborto nela de acordo com o artigo 128, inciso 2º? Sim. Eu não vejo nenhum problema. Interessante, Jéssica, que nem no inciso 1º, nem no inciso 2º precisa de autorização judicial. Exatamente. Muito importante. Não é necessário. A autorização judicial está escrito na lei. Inclusive, tanto no inciso 2º, você não precisa nem de um procedimento encaminhado. Isso que eu ia falar agora. Nem boletim de ocorrência, não precisa de inquérito, não precisa de nada disso. Mas é claro, pessoal, ela vai pegar, vai falar de imediato o que aconteceu e tal, mas é claro que isso, por exemplo, será apurado. Se ela procurar uma clínica, um hospital público, e falar que foi estuprada e quiser fazer o aborto, ela vai assinar alguns termos, tem todo um acompanhamento, vai ser encaminhada para um atendimento especial. Inclusive tem uma lei que fala só sobre esse atendimento especial, que é a Lei 12.845 de 2013, que é um atendimento obrigatório para vítimas desse tipo de crime. Então, ela vai ter um acompanhamento, mas mesmo que não tenha sido instaurado o inquérito policial ainda, para apurar o crime de aborto, o que vai acontecer? De qualquer forma, né, ela vai poder ser realizado as manobras abortivas nela. Então, não é necessário autorização judicial. Tudo bem? Então, esse é um ponto muito, muito importante. No caso concreto, poderia ser aplicado sim. Aí a gente tem um problema, Jéssica, aqui em relação a... O inciso 1º ficou claro que é uma hipótese de estado de necessidade, excludente de ilicitude. Já no inciso 2º, existe uma baita de uma divergência aí na doutrina. Alguns doutrinadores, né? Essa aqui é pesada. Como vamos citar um dos mais famosos, né? José Frederico Marques, né? Heleno Fragoso, são doutrinadores de direito penal clássico, né? Doutrinadores, né? Que são os pais, né? Do nosso direito penal aí, falando assim de uma forma carinhosa, né? Saudosos, né? Doutrinadores de direito penal. Eles são claros, eles entendem que seria uma hipótese também de excludente de licitude, certo? Eles argumentam que seriam uma excludente de licitude. Entretanto, eu, na minha humilde opinião, concordando até com o professor Rogério Greco, né, e alguns outros doutrinadores um pouco mais modernos, né, nessa parte aí, eu entendo que é uma excludente de culpabilidade. E por que seria uma excludente de culpabilidade? Uma inexigibilidade de conduta diversa. Vamos lembrar daquilo que eu estava explicando sobre o estado de necessidade. Estado de necessidade exclui ilicitude. Só que nós utilizamos o estado de necessidade justificante. No Brasil, no direito penal brasileiro, né, exceto o direito penal militar, que é outra regra, vamos para o direito penal comum, existe um estado de necessidade justificante. Você só pode sacrificar um bem jurídico, né, que seja de igual ou menor valor daquele que vai ser protegido. Tudo bem? É essa a regra do direito penal. Entretanto, né, é possível esse excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quando houver você preservar um bem jurídico de valor menor e acabar atingindo um bem jurídico de valor maior. Porque quando você vai colocar em conflito os bens jurídicos que seriam violados, a vida intrauterina, que seria a da criança,
E o bem jurídico violado, que seria a dignidade da gestante, né? Seria a honra, a concepção que ela tem sobre a vida, seria ela ter que ficar lembrando o tempo inteiro das violências que ela sofreu, porque aquele filho vai ser, né, de alguma forma, uma lembrança da violência que ela sofreu naquele momento. Então, quando há essa violação em relação aos bens jurídicos, verifica-se que, mesmo sendo violado um bem jurídico maior, que seria a vida intrauterina, mesmo assim não poderia se esperar outro comportamento da gestante. Assim seria possível ter uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, que seria uma excludente de culpabilidade, que em tese estaria prevista aqui no artigo 128, inciso 2 do Código Penal. Na minha humilde opinião, eu acho que é isso. Doutora Jéssica, concorda comigo? O que você acha? Eu concordo, Felipe, e até porque eu vi assim que majoritariamente, em que pese eles entenderem ter alguns doutrinadores mais precursores, digamos assim, entenderem que era um excludente de ilicitude, eles se pautam no exercício regular de um direito, e eu particularmente não consigo enxergar muito dessa maneira, não, esse caso em específico. Acho que força um pouco a barra. Isso. Eu particularmente também acho Não que é. trafega numa mão melhor a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Eu concordo contigo. E, pessoal, esse aborto, inclusive, ele se chama, a doutrina chama esse aborto de aborto sentimental ou de aborto humanitário, também é o nome que se dá para humanitário ou sentimental, ou aborto ético também. E nesse caso da questão dessa menina, eu vou fazer um adendo, porque tu falaste que nenhum desses casos tem autorização judicial. Isso é muito, muito importante. No primeiro é óbvio, como a gente falou, porque tu não vai esperar uma autorização judicial para salvar a vida de alguém, chega a ser uma ironia. Aí a pessoa morre. Né? Com certeza. E no segundo caso, também dispensa a autorização judicial. No passado, nós já tivemos decisões dos superiores no sentido de que precisaria, no máximo, do boletim de ocorrência. Mas hoje em dia, nem isso mais está sendo cobrado. E nesse caso específico, por que precisou de autorização judicial, pessoal? Houve uma divergência, na verdade, médica em relação a isso. No Espírito Santo, quando ela foi para fazer o aborto, em função desse inciso segundo que a gente está comentando, desse aborto humanitário, em função do estupro, ela já estava com 22 semanas de gestação. E pesquisando para conversar aqui com vocês, eu descobri que existe uma portaria do Ministério da Saúde que orienta os médicos, desde que isso entrou na legislação penal, desde que esse tipo de legalização em relação a esses tipos de aborto entraram na legislação penal. Houve uma regulamentação também do Ministério da Saúde através de uma portaria, a portaria número 1508 de 2005. E ela regulamenta para os médicos o procedimento para fazer esse tipo de aborto quando acontece. E lá existe um limite de 22 semanas. Como ela já estava com, salvo engano, 22 semanas e alguns meses, ou 22 semanas cravadas, os médicos do Espírito Santo falaram: opa, eu estou indo além da minha portaria, não vou praticar esse aborto. E foi por isso que ela acabou recorrendo ao judiciário e acabou realizando esse aborto até em Pernambuco, enfim, com um médico de um outro estado. Só para deixar claro, porque talvez as pessoas tenham ficado confusas. Ah, mas como assim? Não precisa de autorização, e ela precisou de autorização por quê? Foi por causa disso, porque eu também fui pesquisar, porque me causou muita estranheza que ela tenha precisado recorrer ao judiciário. Até pela idade que ela tem, de 10 anos apenas. Então, causou espanto ela ter recorrido ao judiciário, e quando eu fui buscar a informação, eu descobri essa portaria. Depois também eu jogo nos stories para vocês ficarem por dentro. Existe, pessoal, alguns outros tipos de aborto, mas eles não são aceitos dentro do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, em caso de adultério, que já foi aceito, por incrível que pareça, em códigos do passado, Felipe. Já foi aceito, mas hoje em dia não pode mais. E existe também o aborto que fala que é um aborto econômico-social, que é em função de você não ter condição financeira para ter aquele filho, ele também é criminalizado. Mas, recentemente, também o STF proferiu uma decisão no sentido de que é permitido para caso de bebês anencéfalos. A gente não vai entrar
entrar muito nesse assunto que a gente não tem mais tempo, mas só para É vocês verdade. ficarem. E eu Felipe, tinha você te quer... falado, né? Tinha te avisado. Falei, seria até interessante falar sobre a ação de descumprimento de preceito fundamental número 54. Eu lembro isso aí que a Exato. gente sempre comenta com os alunos, que é uma situação de excludente de tipicidade. Entretanto, né, o tempo, eu falei que ia ficar muito curto, que o tema é muito interessante, né? Talvez seja um tema para uma outra live e tal. Mas ficou muito, muito assunto, é muito interessante, né? Até pela polêmica e tal. Felipe, você quer fechar alguma coisa em relação ao assunto do aborto? Porque o nosso tempo está exaurindo. Não, em relação ao assunto do aborto, inclusive sobre essa tipificação penal do artigo 217, que eu mencionei hoje, e sobre a situação do aborto, só que em pouquíssimo tempo, não tão completo como hoje, eu fiz 2 vídeos no YouTube, né? Para quem não acompanha ainda, acompanhar lá no tem um canal do YouTube no Portal Jurisprudência. Portal Jurisprudência tem um canal no YouTube, melhor falando, né? E também coloquei aí no meu Instagram, né, do professor Giraldelli. Então ficou bem sucinto, né? Mas é uma forma de lembrar, pelo menos, o que foi abordado aqui durante a live. Acho que na parte técnica a gente tentou trabalhar o máximo possível, né? Eu vou disponibilizar o link dos seus vídeos na minha bio também, na bio aqui Ótimo, do canal. agradeço. Porque aí quem quiser acessar e até vai relembrar o que a gente está conversando aqui na live, que acaba sendo um pouquinho mais rápido do que a gente gostaria também de aprofundar, né? Mas infelizmente não dá para tratar de tudo de maneira aprofundada. Eu vou responder a pergunta do Bruno para não ficar em aberto. Responderei eu, porque o Dr. Felipe está do outro lado da força, tá, Bruno? Ele acusa. Então, responderei eu. Ele perguntou se eu pegasse, se nós pegássemos o caso para defender, como que nós poderíamos fazer para reduzir essa pena? Bruno, eu vou te falar particularmente eu, Jéssica, apesar de ser criminalista, alguns crimes eu não pego. Geralmente, qualquer crime que me causa algum tipo de comoção, eu não pego para fazer a defesa. Ah, você só defende quem não estou falando isso, não estou hipócrita. A questão não é essa. Mas quando é algo que me fere de alguma maneira, que fere os meus valores enquanto pessoa, meus princípios, e esse caso de verdade me fere enquanto pessoa, por motivos pessoais e, enfim, pelos valores que eu trago comigo, eu não pegaria para fazer a defesa. Mas, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, sempre tem um caminho dentro do direito, uma maneira de achar ou processualmente, um gancho, alguma falha do processo. Então, sempre tem um caminho para fazer uma abordagem de defesa, mesmo num caso que a gente às vezes acha que é indefensável, sempre a gente acha um jeito. Com certeza. Felipe, eu quero muito te agradecer por você ter topado estar aqui na live comigo. Eu estou muito feliz, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que o pessoal pode se inteirar um pouco mais, te conhecer melhor, o profissional incrível que você é. Eu só tenho a te agradecer, primeiro por estar aqui, obviamente, e segundo por você ter me ensinado tanto, ter tido tanta paciência comigo, retomar os seus puxões de orelha em breve, porque eu preciso voltar para minha... Mas quero te agradecer de todo o coração que você tenha dado esse tempinho aqui para mim. Como eu disse no início da live, te admiro muito. Nem sei como é que você consegue ser tão multifuncional, homem. Não sei quanto, mas tô querendo esse dia aí para mim, tá? Agradeço, eu que tenho que agradecer o convite, né? Jéssica, a gente acompanha, né, há um bom tempo, excelente. Ela sempre vem com questões pertinentes em direito penal, que faz com que a gente estude também, né? Ela mandava áudio, perguntas e tal, não sei o que, isso aqui tal, sempre perguntas muito bem pontuadas, muito com um conhecimento aprofundado jurídico. Eu não preciso nem falar, né? Ela mesmo, né, pelo jeito que falou, se manifestou, vocês já viram que ela tem um grande conhecimento aí. É uma amante do direito penal, né? Então não tinha como eu recusar o convite. Eu fiquei até muito feliz com o convite, né? E que eu também vou te convidar logo quando começar a fazer as lives no meu Instagram. Pode ter certeza, já está convidada, né? E só tenho a agradecer o convite, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer também. Eu estava olhando aqui os nomes aqui, a tela fica pequenininha, né? 20 segundos. 20 segundos. Vixe, Maria. Agradecer a todos os presentes aí. Eu vi que entraram colegas delegados, investigadores, policiais militares que trabalharam comigo, os alunos, fã FTC de Santo Antônio de Jesus, eu vi alguns, da Pitágoras, né? Eu vi vários aí. Vi até um vereador aqui da cidade vizinha de Santo Estevão, entrou também o Luciano, enfim.